Hoje vamos riscar mais um tópico de matemática de editais da banca Instituto Consulplan. O tópico do vídeo será a função do primeiro grau, função afim. E de quebra, você pode riscar, obviamente, a equação de primeiro grau. Funções, de modo geral, engloba equações e inequações. Essa é a nossa questão do dia. Ela vai envolver não só conceitos de função do primeiro grau, mas também a interpretação de gráficos. Então já tira aquele print para resolvê-la depois e assim reforçar o seu aprendizado. Lá na descrição você encontra o link para o canal do Telegram. Lá no nosso canal já tem muito material gratuito em PDF, listas de questões organizadas por banca e assunto. Também encontrará links para os nossos produtos. Caso você vá fazer algum desses concursos, você estará apoiando o canal e reforçando a sua preparação. Certa fábrica de sandálias projetou sua produção e a demanda por seus produtos ao longo dos próximos anos e constatou que, no dia da projeção, a produção correspondia ao quíntuplo da demanda e que, após 2 anos, a demanda passará a corresponder à metade da produção, conforme o gráfico a seguir. Obedecendo-se ao crescimento linear previsto na projeção, quantos anos a demanda desta fábrica levará para ser equivalente à sua produção? Crescimento linear, você pode entender que esse crescimento se dá na forma de uma função afim, uma função do primeiro grau. Aliás, não deixe de conferir a minha paródia sobre a função afim. Só releva a qualidade do vocalista, né? Então, o que está acontecendo? Nesse gráfico, nesse mesmo plano cartesiano disponível ali, eu tenho duas retas diferentes e com inclinações diferentes. O gráfico termina antes, mas já fica subentendido que em algum momento elas se encontrarão, certo? Retas assim chamamos concorrentes. Caso contrário, caso elas nunca se encontrassem, elas seriam paralelas. Então o que ele diz? Esses gráficos representam uma projeção. No eixo X, aqui ó, no eixo das abscissas, o eixo horizontal e o vertical é o eixo das ordenadas, eixo Y. No eixo das abscissas, a gente encontra a marcação do tempo, usando a unidade de medida anos. E no eixo das ordenadas, a gente tem a quantidade ou de produção ou de demanda em milhares. Então esse 10 aqui, por exemplo, significa 10.000 unidades. Então como é que eu leio? Eu quero analisar a demanda, que é essa linha contínua. A produção é essa linha tracejada. Daqui a um ano, qual é a projeção para a demanda? Aí eu vou lá no ano 1, traço uma reta vertical até chegar, até encontrar aqui, ó, nesse ponto da reta da demanda. E aí eu vejo a qual valor de ordenada se corresponde com essa abscissa. No caso aqui é o 4. Então, daqui a um ano, a projeção para demanda é de 4.000 unidades. Se eu chamar esse aqui de ponto A, como é que eu leria essas coordenadas? Coordenadas desse ponto é assim, ó. Primeiro eu informo a abscissa e depois a ordenada desse ponto. Aqui no início, ó, do tempo 0, é o dia da projeção. É o dia da projeção. A realidade daquele dia. Então, esse ponto aqui, ó, é o ponto de abscissa 0. Tá bem aqui nessa abscissa, ó. Abscissa 0. E ordenada 2. Então, esse ponto aqui seria essas coordenadas, ó, 0, 2. E aqui também. Aqui seria 0, 10. O que isso significa? Que no dia da projeção, a demanda está em 2.000 unidades e a produção está em 10.000 unidades. Após 2 anos... e detalhe, né? A produção correspondia ao quíntuplo da demanda. Verdade, ó. A demanda é 2. O quíntuplo da demanda é 10. Tá batendo aqui certinho com o gráfico. Ele fala que passados 2 anos, após 2 anos, a demanda passará a corresponder à metade da produção. Então, ó, vou lá no ano 2. 1, 2. Eu vou achar onde que está a demanda quando o ano é 2. Tá aqui, ó. Demanda está em 6.000. E a produção no ano 2, eu vou traço da abscissa 2 até a reta da produção,
Ela está em quanto? Está em 12. Então, de fato, aqui por curiosidade, para praticar, seria o ponto de abscissa 2 ordenada 6 e aqui o ponto de abscissa 2 ordenada 12. Quando se trata de função, a ordenada corresponde ao valor da função para um determinado x. É daí que vem aquela igualdade de y igual a f de x, para facilitar a leitura no gráfico. Então aqui, basicamente, ele deu 2 pontos de cada reta. E quando se trata de uma reta, ter 2 pontos dela é o mundo ideal, porque assim eu consigo calcular a equação dessa reta. Consigo descrever qual é a função, melhor dizendo, eu consigo deduzir qual é a função que descreve o comportamento dessa reta. E aí o que ele quer? Eu entendi o que ele me informou, agora o que ele quer? Ele diz que o crescimento vai continuar da forma que está ali observada e quer saber em quantos anos a demanda ficará igual à produção. Aqui, ó, no ano 0, no dia 0, no dia da projeção, a demanda está 2, a produção está 10. Depois de 2 anos, a demanda está 6 e a produção está 12. Aqui, por exemplo, ó, depois de 4 anos, a demanda vai estar no 10 e a produção no 14. Como a reta da demanda está mais inclinada, ela está crescendo mais rápido. Para uma mesma variação aqui no eixo X, ó, há uma variação maior na reta da demanda do que na reta da produção. O valor da função demanda aumenta mais rápido do que o valor da função produção. Então vai chegar um momento que a demanda vai alcançar a produção e, se continuar desse jeito, vai até passar, né? Então isso também é importante de se entender. Então vai chegar um ponto que essas duas retas vão se encontrar. A minha resposta será a abscissa desse ponto, a coordenada x desse ponto, porque a coordenada x representa a passagem do tempo. Então o plano é esse. Eu vou achar as equações que descrevem essa reta. Para isso, eu vou usar os 2 pontos dados delas. Depois disso, eu vou criar o cenário onde as duas funções têm o mesmo valor, ou seja, onde o y é igual. Fazendo assim, eu vou achar para qual abscissa, para qual valor de x, essas duas retas, essas duas funções têm o mesmo valor, têm a mesma ordenada. Isso nos levará às coordenadas do ponto em comum. Então esse é o plano. Então como é que eu faço para achar a função que descreve essas retas? Uma das maneiras é a seguinte: já que você conhece os valores numéricos das coordenadas desses pontos, você pode fazer isso daqui, ó. Primeiro é o seguinte: uma função do primeiro grau tem essa carinha aqui, né? Y é igual a x mais b, em que b é o coeficiente linear e a é o coeficiente angular, é a taxa de variação dessa função. Então aqui, analisando a reta da produção, vamos chamar ela de reta P, a gente vai achar quem é o A dela e quem é o B. A gente poderia montar um sistema com os 2 pontos dados, substituir x e y de cada ponto e montar 2 equações, e aí descobrir A e B, né, através desse sistema. Ou a gente pode saber que o A corresponde a essa angulação aqui, ó, a tangente desse ângulo, melhor dizendo. Então, o coeficiente A, numa função do primeiro grau, corresponde à tangente desse ângulo de inclinação dela. E a tangente de um ângulo, num triângulo retângulo, é o cateto oposto. Isso aqui é a variação, ó, da coordenada y sobre o cateto adjacente, o cateto que está colado no ângulo. E perceba que isso aqui é a variação, ó, do x entre esses 2 pontos. Então você também pode guardar dessa forma aqui, ó. Delta significa variação. E como tudo isso aqui foi informado, os valores numéricos, você pode usar isso aqui para calcular o coeficiente A dessa reta. Então aqui, para a reta P, eu tenho, quem é ΔY? Ele foi do 10 ao 12. Quanto que ele variou? 2. Então 12 menos 10, né? E o ΔX, ele foi do 0 ao 2. 2 menos 0, 2. 2 sobre 2, 1. E quem é o B? O B da equação de uma reta, que está nessa forma aqui, ó, y igual a x mais b, percebe quando isso aqui é zero, quando esse termo a vezes x é zero, eu tenho que a função vale b. Então eu estou procurando o ponto em que x, que pertence a essa reta, e que a abscissa desse ponto seja zero. Por isso que a gente diz que o b corresponde ao valor de y em que a reta passa pelo eixo y. A gente chama ele de intercepto. Por isso que a gente diz que o b é o valor que a reta corta o eixo y.
Graficamente, ó, tá muito fácil. Essa reta tá passando na ordenada 10. Tá cortando o eixo Y na ordenada 10. Então, esse é o valor do B dessa reta, coeficiente linear do termo independente dela. Com isso, a gente conclui, substituindo nessa forma genérica aqui, que a equação de P é a seguinte: y é igual a 1 vezes x, que é só x, né? Mais 10. E aí a gente vai guardar essa informação. Agora vamos fazer o mesmo. E se você entendeu, convido a pausar o vídeo e fazer o mesmo processo para descobrir a equação da reta que vamos chamar de D, reta da demanda. Então, ó, vamos montar um triângulo com os dois pontos dados, triângulo retângulo. Aqui, ó, vou chamar esse ângulo, que é diferente, né? Vou chamar com uma outra letra. Poderia ser qualquer letra, tá? Que você quisesse. Vou chamar aqui de beta. Então, a inclinação, o coeficiente angular dessa reta é a tangente de beta. Aqui está a variação de y e aqui está a variação de x, que você confere lá nos eixos. Então, ó, aqui variou quanto? Delta y é 6 menos 2, que é 4. E aqui o delta x, ó, é 2 menos 0, que é 2. A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto a esse ângulo é o 4. O adjacente é o 2. Então, o A, nesse caso, vai ser 4 sobre 2, que é igual a 2. E o B dessa reta tá aqui, ó. Onde que ela tá cortando o eixo Y? Qual o valor de ordenada? No 2. Então, B é igual a 2. Então, a nossa reta D, nessa forma genérica, onde tem A a gente coloca o 2 e onde tem B a gente coloca o 2. Ela fica com essa carinha aqui. Falar a equação da reta e função do primeiro grau é praticamente a mesma coisa, tá? Quando você estuda geometria analítica, esses dois estudos se complementam muito bem. Ufa, estamos quase lá. Agora, olha a interpretação. Eu quero saber quando que a demanda vai equivaler à produção. O valor da demanda e o valor da produção é dado pelo eixo Y, pela ordenada. Então, em outras palavras, eu estou procurando o ponto em que essas duas retas se encontram. E aí, as coordenadas desse ponto me darão duas informações. A coordenada x desse ponto me dará qual tempo isso aconteceu, e a coordenada y me dará qual é o valor em unidades de milhares, lá no eixo y. Então, eu estou procurando a situação em que o y dessas duas retas seja igual. Então, a situação em que o y de P e o y de D sejam iguais. E quem é y de P? X mais 10. E quem é y de D? 2x mais 2. Acabou o quê? Numa equação do primeiro grau. Agora eu vou isolar x de um lado, tudo que não tem x do outro. Eu vou tirar um x dos dois lados. Aqui vai ficar 10 e aqui vai ficar x mais 2. Agora eu vou tirar 2 dos dois lados. Aqui vai ficar 8 e aqui x. E aí, se eu quisesse saber a qual valor y isso se corresponde, bastaria eu substituir esse x em qualquer uma das equações, tá? Então, por curiosidade, esse valor seria 18. Então, é nesse ponto que essas duas retas se encontram. E aí, nessa situação aqui específica, o 8 representa anos e o 18 a quantidade de produção ou de demanda em unidades de milhares, né? Então, a nossa resposta fica na letra B. Uma questão muito boa, deu para fazer uma grande revisão sobre conceitos e técnicas de função do primeiro grau. Espero que tenha gostado. Compartilhe com quem você acha que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Muito obrigado pelo seu apoio, pela sua atenção. Bons estudos e até a próxima.